Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de conhecimento. Eu já gostaria de estar falando para vocês que se vocês não entenderem alguma parte sobre a aula de hoje, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá bom? Então vamos falar sobre os tipos de conhecimento. Então, existem 4 tipos de conhecimento. Comecemos pelo conhecimento empírico, que surge a partir da interação e observação do ser humano com o meio ambiente ao redor. Temos o conhecimento científico, que usa a lógica e o pensamento crítico. Temos o conhecimento filosófico, que é baseado nas reflexões que o homem faz. E, por fim, temos o conhecimento religioso, baseado na fé religiosa. Com base nisso, tudo que a gente sabe até hoje é dividido nessas quatro proposições. Pessoal, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês estarem me dizendo que qual desses 2 tipos de conhecimento que eu estou trazendo é considerado melhor. Primeiro, existe uma pessoa que ela mora na zona rural e existe outra pessoa que mora na zona urbana. Essa pessoa que mora na zona rural, ela entende todos os tipos de ervas, como faz os chás, ela conhece tudo sobre a natureza, mas é um conhecimento prático, um conhecimento que foi passado pelos pais dela. E o outro tipo de pessoa mora na zona urbana e ele entende sim sobre os remédios, ele entende sobre a questão das ervas, a questão da construção da árvore e tudo. É um conhecimento que foi passado por professores, que foi também atingido por livros. Diante dessa situação, de uma pessoa que mora na zona urbana e uma pessoa que mora na zona rural, saberem do mesmo conhecimento, mas de forma diferente, um que mora na zona rural, ele conhece o que ele sabe através dos pais dele. E o outro, ele conhece através de livros e o que os professores dele ensinaram também. Então, com base nessa situação, qual dos 2 tipos de conhecimento pode ser considerado melhor? Isso que eu pergunto a vocês. E aí vem a seguinte sugestão. Quando a gente está estudando os tipos de conhecimento, a gente percebe que a gente não deve fazer que um seja maior que o outro. Isso é errado. Por quê? Porque os conhecimentos, eles se complementam. Então, a aula de hoje vai ser justamente para falar sobre os tipos de conhecimento científico, os 4 tipos de conhecimento. Mas aqui também já de antemão, que os conhecimentos, eles se complementam, eles se conectam, eles necessitam um do outro para estar crescendo. É fato que em determinadas situações nós iremos utilizar mais o conhecimento religioso, e em outras situações a gente vai utilizar mais o conhecimento científico, mas não significa dizer que um ou outro seja descartado. O primeiro conhecimento que vamos estudar aqui é o conhecimento popular ou senso comum. Então, Fran, o que é esse conhecimento popular ou senso comum? O conhecimento popular, ou chamado de senso comum, é aquele conhecimento que ele é passado de geração em geração. É aquele conhecimento que ele é pautado em valores e que ele não precisa necessariamente de uma comprovação científica. Por exemplo, aqui são algumas plantas e essas plantas a gente pode estar fazendo chás, nessa imagem aqui, por exemplo. Quem nunca teve uma dor de barriga e o seu vozinho, a sua vozinha veio e fala: ó, meu filho, um chá de erva cidreira é bom, um chá de boldo é bom, toma, vai sarar logo. Então, esse é um conhecimento popular, é um conhecimento do senso comum. E aquele outro, tem uma superstição também, é sobre a escada, eu coloquei até essa escada aí. Se você passar por debaixo de uma escada, vai atrair coisas negativas. Ou, por exemplo, tem algumas situações também que falam: se comer manga com leite, vai morrer. E mais um punhado de situações. Quem nunca ouviu essas expressões? Essas expressões, elas são utilizadas comumente no nosso cotidiano e se trata de conhecimento popular. O conhecimento popular, ele é um conhecimento valorativo e ele é um conhecimento que é passado de pai para filho. Fran, esse conhecimento está errado? Não, o conhecimento popular, ele é um dos conhecimentos mais antigos que existe. Ele surgiu com a humanidade.
Pessoal, como eu estava falando para vocês, eu trouxe aqui algumas características para estar exemplificando mais sobre o conhecimento popular ou o senso comum. O conhecimento popular, ele é valorativo. Isso significa dizer o quê? Que ele é baseado em valores, em comportamentos. Ele é reflexivo também, porque ele traz uma reflexão acerca do ambiente que a gente está. E essa reflexão não é que ela seja crítica, mas ela é pautada em valores. Ele é assistemático. Por quê? Ele é assistemático porque ele não segue uma linha lógica de raciocínio. Ele é verificável. E sim, pode ser verificável sim por outros tipos de conhecimento. Ele é falível também, o conhecimento popular. E por fim, ele é inexato. Agora a gente vai para o conhecimento religioso. O conhecimento religioso também, muitos autores acreditam que ele seja também muito antigo, tão quanto o conhecimento do senso comum. O conhecimento religioso, ele surge para atender as nossas respostas a situações que não podemos responder. Por exemplo, o conhecimento religioso, ele é muito pautado em mitos e ele é muito pautado também em uma pessoa, em um ser sobrenatural, algo que transcende a nossa existência. Tem um filósofo chamado René Descartes e ele é ateu e ele tem uma frase que ele fala assim: na mente do ser imperfeito existe alguém perfeito. Ora, como o ser imperfeito iria criar o perfeito? E aí surge essa contradição, se Deus existe ou se Deus não existe. Mas esse vídeo não é para estar colocando a religião à prova ou em discurso. Aqui é para estar falando que existem os tipos de conhecimento e o conhecimento religioso, ele é um conhecimento válido. Por quê? Lá, por exemplo, na Grécia Antiga, surgiu a tradição mitológica, surgiram os mitos também. Por quê? A sociedade ela não conhecia sobre as causas da natureza e às vezes quando dava uma tempestade, uma erupção, eles atribuíam esses acontecimentos aos deuses. E depois disso foi se criando as religiões. Lembrando que a religião ela é a ultrapassagem do mito, tá bom, gente? Só para deixar bem claro aqui. E aí depois veio o cristianismo e o islamismo, que é a crença em um ser que pode estar aí acalmando os nossos corações, que a gente pode estar se baseando neles. O conhecimento religioso, eu coloquei algumas características também. Por exemplo, ele é valorativo, porque ele tem valores próprios, eles têm uma doutrina que deve ser valorizada. Ele é inspiracional. Por quê? Porque diferente do mito, para a religião tem pessoas que a gente se inspira. Por exemplo, Maomé, Jesus Cristo, Buda, são pessoas que a gente consegue se inspirar. Ele é sistemático por quê? Porque ele segue uma linha cronológica de raciocínio. Ele não é apressado ou devagar demais. Ele segue uma linha de raciocínio. Ele é não verificável. O conhecimento religioso, por que ele não é verificável? Porque ele é baseado na fé. E a fé, ela é infalível. Isso vocês podem ter certeza. E ele é exato também. O outro tipo de conhecimento aqui é o conhecimento filosófico, que ele surge na Grécia. Lembrando que o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, eles nasceram, na verdade, no mesmo lugar, que foi a Grécia. O conhecimento filosófico, ele é pautado na linha de pensamento. Isso significa dizer que o conhecimento filosófico, ele aqui está tentando entender o senso comum e ele está tentando também entender sobre esse mito. É por isso que muitos dos filósofos eles eram ateus, porque eles não acreditavam em um ser transcendental. E aí o conhecimento, o filosófico, ele também é muito antigo, surgiram com alguns filósofos. Tem os filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto e outros grandes nomes, e os filósofos socráticos, que são depois de Sócrates. Os principais filósofos que a gente conhece são Sócrates, Platão e Aristóteles.
Sócrates não deixou tantas coisas registradas, mas ele trouxe a maiêutica, a dialética e a ironia também para a gente estar estudando. Mas isso é conteúdo para outra aula. O que que o conhecimento científico ele traz? Quais são as características? Ele é valorativo também. Fran, esse valorativo eu não entendi. O valorativo, ele está se referindo a valores, ele tem seus próprios valores. Por exemplo, a filosofia, ele trata muito sobre a ética. E aí, a ética, a moral, então eles criticam muito essa parte de como o ser humano ele se comporta em meio à sociedade. Ele é racional, ele é de cunho racional, ele é sistemático, porque ele segue uma linha cronológica, ele não é verificável, tá bom, gente? E a fé, ela é exata, o conhecimento filosófico, a filosofia, ela é exata e infalível também. E por fim, temos o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele surgiu na Grécia também. E o conhecimento científico, ele é um conhecimento aqui que está pautado nos métodos. E o que são os métodos? Os métodos é uma organização que vai chegar a um determinado fim. São passos para chegar a um fim. Por exemplo, o método científico, ele trata muito sobre a questão das leis científicas, né? E aí ele faz todo um estudo para estar comprovando uma tese, para estar comprovando isso. E aí tem uma pergunta muito interessante que é para saber, Fran, qual é a diferença do conhecimento científico e do conhecimento filosófico? O conhecimento filosófico, ele está pautado nas argumentações, ele é especulativo. O conhecimento científico não. O conhecimento científico, ele é baseado em fatos. Aquela famosa frase, mata a cobra e mostra o pau. Você tem que realmente demonstrar e mostrar os fatos aqui estabelecidos no conhecimento científico. E aqui, umas características de conhecimento científico, ele é factual. Se vocês perceberem as outras características nos outros tipos de conhecimento, os outros tipos de conhecimentos é valorativo. O primeiro que tem aqui, ele é factual. Ou seja, ele é baseado em fatos. Ele é contingente, ele segue uma linha cronológica de raciocínio e ele é firme nos posicionamentos dele, do conhecimento científico. Ele é verificável, sim, ele pode ser verificado. Ele é falível também, o conhecimento científico ele pode chegar a falir. Tem uma colega da faculdade que recentemente ela deu um relato de sua experiência, que ela foi no hospital e o médico perguntou se ela acreditava em Deus. E ela falou que sim, porque o médico disse que a ciência não resolveria mais nada, só a fé. E aí a gente percebe, só por fim aqui, só para completar, ele é exato também, o conhecimento científico. E a gente percebe que os conhecimentos, eles estão aqui, ó, um do lado do outro. Por quê? Porque às vezes o conhecimento científico, ele não traz todas as respostas que nós queremos. É por isso que muitas pessoas falam assim, como é que vai sua vida? Tem gente que fala, vai do jeito que Deus quer, né? Como se Deus quisesse algo ruim para nossas vidas. Mas essa aula de hoje é para dizer que os conhecimentos, eles se complementam. Então, em algum momento das nossas vidas, a gente vai estar utilizando mais o senso comum. Em outros momentos, a gente vai estar utilizando muito conhecimento científico. Por exemplo, na faculdade, qual é o conhecimento que a gente mais utiliza? Conhecimento científico, conhecimento filosófico. Em casa, qual tipo de conhecimento que a gente vai usar com os nossos avós e tudo? Depende da situação. Então, aqui para dizer que essa aula não é para dizer que um conhecimento é maior que o outro e que existem esses 4 tipos de conhecimento. O senso comum, conhecimento popular, conhecimento teológico, religioso, conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer análise também, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá bom? Beleza? Tchau, tchau!